Só acho que você tá muito longe. Olá pra vocês. Hello. Olá, todo mundo por aí. Deixa eu botar mais pra cá pra pegar melhor a Paula. Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Matheus. Olha, começar. Essa fase é aquela fase inicial da gente poder dar oi pra todo mundo. Hello, hello. Ó, muita gente entrando, que bom. Elza, Andréia, Mônica, oi Tuca, Alessandra, Vanessa. Ó, a Nutri Paula entrou aqui. Compartilhei. Gislaine me mandou um e-mail hoje. Aline, Silvânia, outra Vanessa, Gi, Juliana. Chegou já, Juliana? Que bom. Kelita, Rosa, ó, cheio, que maravilha. Oi, Ana, Mária, ó, um montão de gente, que coisa boa. Quem estiver assistindo a retransmissão aqui pelo Periscope ou depois pelo YouTube, pode passar uns 5 minutinhos pra frente, porque esses primeiros 5 minutos a gente fica dando oi aqui, falando, exatamente, dando um tchauzinho, brincando, pra dar tempo de todo mundo conectar. Então, não precisa ficar sem jeito, pode passar 5 minutos pra frente, porque essa parte do oi vale pra quem tá aqui ao vivo, pra quem tá aqui com a gente hoje. Oi, Eliane, tudo bem? Ah, Kelitas, muito obrigada. A Kelita, a Paula não sabe, ela sempre assiste o meu Periscope, ela faz um resumo e me manda no dia seguinte. Ah, que maravilha. Um resumo do meu Periscope, olha, me manda por e-mail, é uma das minhas assistentes, né? Que legal. Marta... A gente fica assim pra frente porque a letrinha é tão pequenininha que a gente nem enxerga direito, mas não tem... Ó, já pronto. Oi, Raíssa... Que bom, tem bastante gente nova hoje. A parte legal é que as pessoas que já acompanham a Paula vieram hoje para o meu Periscope para também poder assisti-la. Então, um oi para vocês, para quem ainda não me conhece. Tá adorando a Paula aqui, Aline? Fico feliz. Eu também fiquei muito feliz quando eu fiz o convite à Paula e ela aceitou, né, de participar aqui com a gente. E a ideia é que a gente possa fazer o Periscope pelo menos a cada 15 dias com a presença da Paula. E aí os temas vão ser sempre diversificados aqui. Ó, os pacientes da Paula entrando. Você tá aí, Marilda? Tudo bem? Então a ideia é que a gente possa tratar, como muitos assuntos que a gente trata aqui tem tudo a ver com nutrição. Acho que nada mais justo do que a gente ter uma profissional competente da área aqui. Oi, Vandinha, ó, a Wanda Eren já entrou, para que a gente possa cada vez mais abarcar os assuntos, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista nutricional. Aí a gente sempre vai ter um trabalho muito mais efetivo com todo mundo. E aí até de algumas conversas que eu já tive com a Paula, inclusive agora antes de começar, que quase a gente perde a hora, né? falando, né? Do quanto que é importante a gente poder ter essa interlocução, né? Faz toda a diferença no final das contas. Então, é muito legal ter vocês aqui e saber que tem tanta gente interessada nesse assunto, ou seja, a gente vai conseguir levar informação de qualidade para muita gente. Isso é muito, muito bom. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Tomazini, eu sou psicóloga, criei um projeto chamado Você Tem Fome de Quê? Que tem como objetivo poder reavaliar a relação das pessoas com a comida, né? O projeto ele tem um Insta, ele tem um canal agora do YouTube. No final eu passo para vocês tudo direitinho. E essa que está aqui ao meu lado, linda, super generosa, é Paula Mello, nutricionista. Fala um pouquinho de você para as pessoas que não te conhecem. Falo sim, só um recadinho antes. Ju, claro que eu lembro de você. Falou comigo lá no sábado. Bom, pessoal, eu sou nutricionista, me formei na Universidade Federal da Bahia. Sou baiana, obviamente. Esse sotaque não é à toa. Não pega. Eu tenho especialização em nutrição clínica e esportiva. Então, meu principal foco, na verdade, é melhorar a saúde, sempre em primeiro lugar do paciente. Mas muitos me buscam também para melhora da composição corporal. Então, eu atendo boa parte das pessoas ou quer perder gordura corporal, que é sempre uma queixa, principalmente das mulheres, ou ganhar massa muscular. Alguns
poucos casos de melhora de performance esportiva, que aí são os meus pacientes atletas mesmo, mas que são sempre a minoria dos casos. E acaba que eu realmente no consultório utilizo muitas técnicas que tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é de compulsão alimentar. Óbvio que eu sempre passo para os meus pacientes os que eu consigo perceber a nível de consultório que tem qualquer distúrbio alimentar, que façam um trabalho com a psicóloga, que na verdade era uma coisa que eu estava conversando com Vanessa, que esse é o principal ponto em que o nutricionista ele não consegue ser efetivo, né? Porque a gente não estudou na faculdade comportamento, mas no final das contas o que a gente mexe é isso, é com o comportamento alimentar das pessoas. Então, eu sempre, óbvio, procuro estudar por mim mesma algumas técnicas, mas é claro que o psicólogo, nesse caso, ele é insubstituível, porque é ele que vai pegar na mão realmente do paciente e ensinar comportamento. Mas, bom, eu tô aqui hoje, na verdade, para falar da parte nutricional, a parte comportamental fica com Vanessa, e a gente vai tratar um pouquinho sobre quais são os principais alimentos que geralmente representam gatilhos para compulsão alimentar, o que é que a gente pode fazer dentro de casa para estar evitando, né, estar perto desses gatilhos alimentares. Mas, enfim, acho que a gente já pode começar, né, Vanessa? Nossa, te passo a palavra. Já deu tempo, acho que de todo mundo ir conectando, e quem entrar no meio depois pode assistir a retransmissão, lembrando que depois eu coloco amanhã à noite, na terça-feira à noite, eu deixo disponível no canal do YouTube, então legal. Quem entrar pelo YouTube vai poder assistir, é só procurar lá, dentre os vídeos que vão estar listados, o de compulsão alimentar, que vai estar com o nome Vanessa Tomazini e Paula Mello, então já vai encontrar rapidamente pelo YouTube, combinado? Vamos lá? Bom, a ideia hoje é que a gente possa falar de um dos temas que sempre quando eu abro o periscópio sobre compulsão alimentar, Paula, é o que as pessoas mais têm dúvidas e mais querem falar. A gente vai passar depois no finalzinho, tá bom? Qual é o Snap, o Insta, tanto o meu quanto da Paula, para vocês poderem seguir, tá bom? Pode deixar. Depois a Aline também vai colocando, a Aline é a minha ajudante, que ela sempre assiste e vai colocando nos caracteres os nossos snaps e tudo mais. Olha lá, legal. Já começou. Olha lá, Tomazini e Vanessa. Eficiente demais. Isso, super eficiente. Então, qual que é a ideia? De que a gente possa falar um pouco do que é compulsão alimentar. Então, é importante que a gente possa fazer uma divisão. Quando a gente fala de compulsão alimentar, nós temos a compulsão alimentar do ponto de vista patológico e nós temos a compulsão alimentar do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista patológico, a compulsão alimentar ela é caracterizada por aquele indivíduo que passa a ter uma ingestão de calorias alta, normalmente falamos em torno de 2.000 calorias, num período inferior a 2 horas e que vem sempre acompanhado de um grande sentimento de vergonha, frustração, um vazio interno muito grande. É algo que a pessoa faz de maneira frequente, não é só uma vez hoje, daqui a um mês, não. Existe uma frequência muito grande e sempre vem acompanhado de um grande mal-estar. Esse é dito do ponto de vista patológico. Quando a gente fala de comportamento compulsivo com a comida, é muito mais frequente do que a gente imagina e muitas pessoas têm isso. Por quê? Não necessariamente essa ingestão de 2.000 calorias seja algo difícil de ser feito. A gente estava até conversando aqui antes. A gente pensar numa barra de chocolate, de algum alimento super calórico, um açaí gigante. Exatamente. Abaixo de 2.000 calorias, fácil. Então, a questão não é só a quantidade de calorias, mas é o volume alimentar que está envolvido e o quanto muitas vezes esse volume alimentar, ele a pessoa come algo doce, daqui a pouco algo salgado, e aí volta para o doce, vai para o salgado. Acaba sendo uma grande dificuldade de saciar, né? A pessoa não se sente saciada. E como não é fome, não dá tempo do sistema nervoso central você está com fome, come, e ele diz, bom, deu, a minha cota já deu.
Se você está comendo sem fome, esse sinal ele não é ligado. Então, uma das grandes dificuldades para quem tem um comportamento compulsivo é essa parada do comportamento. Isso não para. Normalmente para quando chega quase ao ponto de repente a pessoa está se sentindo tão empanturrada, tão estufada, que ou ela para ou ela realmente vai começar a passar mal a partir daquele momento. Então, às vezes, o limite do comportamento compulsivo está aí, né? O comportamento compulsivo, ele é muito mais frequente do que a gente imagina e normalmente ele também vem acompanhado de frustração, de vergonha. E normalmente quem faz uso da comida de forma compulsiva esconde o que está comendo, né? Para os familiares, de repente para o parceiro. As pessoas não veem, é algo que se faz escondido. Então a sensação de mal-estar ela é maior ainda por causa disso, né? Inclusive, no projeto Você Tem Fome de Quê? Esse é um dos motivos da criação do projeto, do quanto que, assim, a questão muitas vezes é que a gente possa reavaliar a nossa relação com a comida e o gerenciamento das nossas emoções, porque normalmente quem acaba tendo um comportamento compulsivo tem uma dificuldade muito grande de gerenciar as emoções. Então, por exemplo, a comida, muitas vezes, na nossa sociedade, ela entra muito como um fator de prazer, mas, ao mesmo tempo, a gente usa a comida, muitas vezes, para tudo. Então, se eu estou feliz, eu como. Se eu estou triste, eu como. Se eu tive um dia ruim, eu como. Se eu estou fazendo a dieta direitinho, eu também como gratificação. Então, a gente acaba ligando muito a comida para quase todas as nossas emoções. Ócio também, até algo que nós estávamos conversando, o quanto que o ócio ele gera essa necessidade de comer, né? Então, assim, normalmente, podem reparar, num dia de trabalho que vocês estão numa super correria, ou vocês não comem, ou às vezes até esquecem de comer. Com certeza. Passa o domingo em casa para ver se você esquece de comer. E aí não dá para dizer que isso é fome. Fome não é. Aí sim é vontade de comer, aí sim é o ócio que vai gerando essa necessidade de comer. Então, a partir do momento que a gente tem condições de identificar melhor por que eu estou comendo, será que eu realmente estou com fome, né? Ou como é que eu estou me sentindo, vai ficando cada vez mais fácil de lidar com a comida e de automaticamente poder reduzir esse comportamento compulsivo. Uma das questões que surge muitas vezes aqui no Periscope, mesmo pelo Snap, é assim, mas o que eu posso, quais são os alimentos que pioram o comportamento compulsivo, o que eu posso fazer, quais os alimentos que eu deveria evitar, né? E um dos motivos que eu queria a Paula aqui hoje era para isso, para que a gente também pudesse falar desse tipo de alimento. Sim. Né? Na verdade, quando você estava falando aí, Vanessa, de comer, até uma das pessoas que está assistindo falou, nossa, às vezes é comer até dar refluxo. Isso. Exatamente. Então, às vezes a pessoa só percebe que tem que parar quando chega a um ponto desse, quando na verdade não deveria ser. Né? Sim. Quando na verdade todo mundo deveria estar treinado a enxergar a saciedade. E aí que mora o perigo. E na verdade, eu sempre acabo batendo na tecla da comida de verdade, de recorrer sempre a alimentos o mais natural possível, alimentos naturais, porque raramente um alimento natural vai trazer a combinação de fatores que um alimento compulsivo tem, que é justamente uma quantidade grande de açúcar, gordura e sal. Em um mesmo, né? Em um mesmo alimento. Eu tenho um texto até que eu escrevi para o Instagram, que eu falava justamente isso, que a natureza é muito sábia. Ela não fez um alimento que é gordo e açucarado ao mesmo tempo, que tem muita gordura e que tem muito carboidrato. Se a gente for ver, por exemplo, no mundo das frutas, a gente vê que um abacate, ele é gordo, mas não é doce. Um coco, ele é gordo e não é doce. Uma fruta que é doce, ela não é gorda. Uma manga, por exemplo, ou uma banana, enfim. Então, a natureza foi muito sábia nisso. E até quando a gente começa a estudar um pouquinho os alimentos que tendem a desencadear a compulsão alimentar, a gente vê que a gente nunca tiraria de uma planta um alimento que tenha um alto potencial em desencadear a compulsão alimentar exatamente por isso. Porque esses alimentos geralmente eles são ricos em carboidrato, gordura e sal.
E o nosso corpo, ele tende a gostar muito de alimentos assim. Ele tende a procurar alimentos desse tipo. Porque se vocês pensarem que boa parte da existência do homem na Terra foi como nômade e que a gente vivia em total insegurança alimentar, se por acaso a natureza oferecesse um alimento que fosse rico em carboidrato e em gordura, certamente a gente procuraria por ele. Porque é óbvio que vai ser um alimento com a densidade energética muito maior, ou seja, com a concentração de calorias em um volume muito menor. Então, considerando que a gente estaria em segurança alimentar, seria muito mais interessante pra gente que a gente enchesse a barriga disso, estocasse bastante energia e pronto. E daí, a partir daí, fosse ver onde é que a gente iria dormir, etc. E talvez não comer no próximo dia. Mas hoje acaba que a gente vive 100% do tempo com alimento disponível ao alcance da nossa mão. E, na verdade, se tivesse a melhor estratégia que sempre eu passo para os meus pacientes a nível de consultório, simplesmente não tenha em casa. Não tenha em casa aquilo que você sabe que para você representa um problema, sabe que para você representa uma tentação muito grande. Busca se realmente eu acho que se é um alimento que a gente percebe que tem algo, até, entre aspas, como a Vanessa explicou, algo patológico, que a gente, até quando se expõe uma única vez, a gente perde totalmente o controle e acaba extrapolando demais. Sinceramente, para mim, esse alimento não deve entrar nunca na nossa alimentação. Seja ele um alimento até do bem, às vezes. Vanessa mesmo estava citando o exemplo que sempre falam muito de, e é fato, comigo acontece também, de passar da conta com nuts, com castanha. Castanha de caju sempre perguntar quantas pessoas não podem com castanha de caju, você vai ter todo mundo com o dedo levantado. Exatamente. Queijos também é outra e a gente vai falar um pouquinho do porquê. Mas independente de ser um alimento bom ou ruim, se for ruim, por favor, né, que não esteja mesmo. Mas mesmo dentro da categoria dos bons, mesmo sendo comida de verdade, se é uma coisa que faz você perder o controle, é melhor que não tenha na sua rotina. Eu sempre falo dos meus pacientes, tâmara, pois é rica em açúcar, então apesar de ser natural, é uma bombinha de açúcar, né? Então é fato que é um alimento que vai tender também a causar um certo descontrole. Então eu acho que é isso, seja qual for o alimento, do bem ou do mal, mas principalmente se for, mesmo que seja do bem, a gente não deve ter ele por perto, deve deixar para em algum momento que a gente realmente não tenha uma outra opção. Falaram aí dos queijos. Queijo tende a dar, assim como os próprios derivados do trigo. Então, quando a gente fala de pão, biscoito mesmo é uma coisa que reúne várias características que tendem a levar a gente à compulsão. Porque não só o teor de carboidrato, quando o alimento ele é rico em carboidrato, ou seja, biscoitos, até mesmo as frutas, a tâmara, como citaram aí, quando qualquer coisa é muito rica em carboidrato, ou seja, vai causar uma liberação de insulina muito grande no nosso corpo, isso por si só tende a dar uma descarga de prazer muito grande na gente. Consequentemente, a gente acaba como um viciado, porque é isso que o açúcar faz, ele causa vício mesmo, essa é a palavra, tanto quanto uma droga ilícita. Então, como um viciado, o nosso corpo pede que a gente mande mais. Então, por isso que às vezes no final de semana, quando a gente se expõe a uma cacetada de açúcar lá, numa sobremesa, ou então viaja, passa um final de semana de orgia alimentar, enchendo a cara de carboidrato, na segunda-feira é muito mais difícil a gente retomar a rotina, porque o nosso corpo ele ainda está pedindo que a gente mande aquela coisa prazerosa que a gente estava dando para ele durante o final de semana. Os queijos em si, como eu estava falando, assim como os derivados do trigo, no caso do pão, biscoito, eles têm um tipo de proteína, no caso do trigo é o glúten, no caso dos leites e derivados do leite é a caseína. Quando a gente digere essa proteína, tanto o glúten quanto a caseína são proteínas. Quando a gente consome e essa proteína chega lá no nosso intestino e ela é digerida, ou seja, ela é quebrada em pedacinhos pequenos para a gente poder absorver, esses pedacinhos a gente chama de peptídeos. E tanto o glúten quanto a caseína, alguns desses peptídeos, já tem estudos mostrando para a gente que eles podem se ligar a receptores opioides no nosso sistema nervoso central. E esses receptores opioides, eles causam essa sensação de prazer. Então, por isso que a gente pode sentir um certo vício também nos derivados lácteos. Tanto que às vezes é difícil, né? A gente pega um pedacinho de queijo, em seguida a gente pega outro e fica até difícil parar também. Então, realmente, eu também enquadraria o queijo, né, que tem uma concentração muito mais alta de caseína do que o próprio leite.
Eu também enquadraria o queijo, porque se você pensar o queijo, ele é o que? A gente pega o leite, coalha esse leite e a gente basicamente retira só a caseína, o que sobra ali é o soro. A gente retira só a caseína e a caseína, né, curada, enfim, vai ser o queijo propriamente dito, vai ser a massa do queijo. Então ele é muito mais concentrado em caseína. Consequentemente, tem esse potencial de causar compulsão também. Mas é óbvio que isso é uma coisa assim muito, muito individual, tá certo, gente? Assim como castanha de caju, pra mim é uma coisa que às vezes desperta uma certa compulsão, pra outra pessoa pode não ser, não tem nada a ver. Poucas são as pessoas que eu vejo que não tem compulsão ou não tem esse desejo de comer um pouquinho mais com coisas ricas em carboidrato. Geralmente açúcar é um pouco de unanimidade, né? A maior parte das pessoas tem um pouco essa sensação de querer passar da conta quando o assunto é açúcar. Mas uma coisa legal é que independente de teor de nutrientes, tanto que, um exemplo, a castanha de caju, por exemplo, ela tem pouco carboidrato, né? Apesar de que eu estava discutindo com Vanessa, né? Coincidentemente, das nuts, eu acredito que ela seja a que tem o maior sabor adocicado. Talvez até por isso ela atraia também muito o nosso paladar. Mas uma coisa importante que eu estava até falando com a Vanessa também era, Vanessa, você já reparou que se às vezes você compra uma quantidade maior de castanha de caju, não veda direito a embalagem que você guarda, ela fica mole. Vocês comem muita castanha de caju quando ela amolece? Bom, eu pelo menos e Vanessa também, a gente não come. A gente acaba comendo não tá a mesma coisa. Então, para você ver que não mudou nada, em teoria só mudou a textura, né, da castanha. Mas para você ver como a textura faz toda a diferença. Então, comer algo crocante, isso também desperta um pouquinho da vontade de querer mais. Você vê que castanha de caju é aquela coisinha ainda, é pequenininha, cabe inteira na boca, você mastiga, faz aquele croque-croque, então isso também gera um pouquinho a vontade de querer comer mais. É a mesma coisa dos biscoitos, como eu estava falando. E eu estava conversando com Vanessa exatamente, que eu estava assistindo outro dia um documentário, enfim, sobre indústria, sobre a produção de alguns produtos alimentícios específicos, e aí falando de batata frita, né, daquele tipo chips, que tem várias marcas no mercado, e o pessoal falando que existem estudos pesados até para ver qual tem que ser a finura da batata, qual o nível de crocância que tem que ter para a pessoa colocar, apertar com a língua e qual a pressão que tem que fazer. Enfim, complexo demais, mas fato é. Ou seja, não é à toa. Exatamente, não só é porque é um alimento que concentra muito açúcar, né? Já que a batata, querendo ou não, é amido, é açúcar, não só concentra muito carboidrato, muita gordura e muito sódio, que isso só já seria a fórmula mágica para a gente ter compulsão, mas é um alimento que, além disso tudo, ainda apresenta uma crocância, uma textura que é muito agradável ao nosso paladar. Ou seja, são muitas coisas que a indústria... Perfeita, é a combinação perfeita. São muitas coisas que a indústria faz para ter a gente na mão, sabe? Para deixar a gente realmente aprisionado, deixar a gente viciado nos alimentos que eles produzem. Um outro fator que também é muito importante é um realçador de sabor que está presente em praticamente 100% dos produtos industrializados, que é o glutamato monossódico. Isso aí é algo que eu acho muito válido quando você comprar um alimento, lê a lista de ingredientes. Se tiver glutamato monossódico, fuja. Às vezes tem glutamato onde você menos espera, tá? Geralmente produtos prontos, até por exemplo, outro dia eu pensei, eu acho que eu vou comprar um espetinho de carne. Tinha lá umas carnes no espetinho, né, frango. Falei, vou comprar uns espetinhos para variar um pouquinho, né, dá para eu intercalar lá no espetinho com cebola, pimentão, vou comprar. Aí eu falei, não, por curiosidade, deixa eu dar uma lida na lista de ingredientes. Fui ler a lista de ingredientes e já era uma carne temperada. E aí não estava temperada, obviamente, só com alho, sal, pimenta, como a gente faz em casa. Tinha lá no meio o diabo do glutamato monossódico. Aí eu falei, não, nem vou cair nessa armadilha. Porque um espetinho que talvez fosse algo que, por ser rico em proteína, ter um bom teor de gordura, vai me saciar e vai me fazer parar no primeiro espetinho. Talvez pelo fato de ter o glutamato, isso ficasse tão atraente para o meu paladar que me fizesse passar um pouquinho da conta, ou me deixasse um gostinho de quero mais na boca. Então a gente sabe que esse realçador de sabor específico, o glutamato, que é muito utilizado até em comida chinesa, comida chinesa tem um sabor característico que a gente até chama de sabor umami. Nossa língua ela consegue identificar 5 sabores, né? O azedo, o amargo, o doce, salgado e o sabor umami, que é exatamente o sabor a glutamato monossódico, que é um sabor parecido com carne. A comida chinesa tem muito isso, eu não sei se vocês já perceberam, eu não sei também se é coisa da minha cabeça, mas
quando eu como comida chinesa, eu também tendo a passar da conta. Óbvio, se for yakisoba, então, que espero que as pessoas não comam isso com frequência, eu não como mais, mas eu comia com frequência. E quando eu comia o yakisoba, eu queria comer como se não houvesse amanhã. Eu queria passar muito da conta. E realmente esse saborzinho característico da comida chinesa é porque ela é rica em glutamato monossódico. E já tem alguns estudos mostrando, principalmente com ratos, obviamente, que a gente não pode transportar muito para os humanos, mas já tem muitos estudos com ratos mostrando que quando você infunde glutamato monossódico, né, a nível sistêmico no rato, que isso faz com que ele coma muito mais. Na verdade, se você até pegar ratos jovens, recém-nascidos, e infundir glutamato monossódico, pelo fato do glutamato conseguir transpor a barreira hematoencefálica do ratinho jovem, a gente já viu que o glutamato consegue lesionar algumas partes do hipotálamo e esses ratos eles ficam obesos. Então é muito comum até quando a gente quer usar na pesquisa um rato obeso, é um rato obeso, a obesidade é induzida por glutamato monossódico. Então, para vocês terem uma ideia que realmente, em resumo, fuja de alimento industrializado. Se você puder sempre escolher comida de verdade, sempre vai ser a melhor opção, porque a possibilidade é que não existe essa combinação de fatores nesse alimento que te leve a extrapolar. Raramente, eu vejo que ficam muitos pacientes que depois de ler um pouquinho sobre low carb, ficam extremamente carbofóbicos, como se comer uma batata doce em excesso ou comer uma banana ou manga em excesso fosse levar a engordar, mas na boa, pessoal, alguém já parou para pensar que quem é que chegou a uma obesidade ou um excesso de peso, qualquer que seja o nível, porque extrapolou muito nas frutas ou nas raízes, nos tubérculos? Isso é uma coisa meio surreal. Começa a perder o sentido, né? Começa a perder o sentido, Vanessa. Então, a gente não tem que temer, por mais rico em carboidrato que seja, a gente não tem que temer o alimento natural. Porque a natureza realmente ela é muito sábia. Ela nunca vai fazer uma combinação tão trash a ponto de tornar a gente super compulsivo por um alimento. Mas, ao mesmo tempo, se você nota uma compulsão, como é o caso das castanhas de caju, procura evitar no seu dia a dia. Período, verdade. Não isso é? Por um período específico. Isso quando a gente fala de alimentos orgânicos, obviamente. Sim. Que é o que a gente está recomendando para vocês. A ideia é que a gente use esses, mas sem dúvida. Você vai ter essa oferta de manga por um período. Exatamente. Tudo bem, você pode... Até ser a louca da manga, mas vai ser por um período específico. Mas vai ser por um período específico. Depois vai ter que ser uma outra fruta que muito provavelmente vai ter menos calorias. Exatamente. Então, assim, quanto mais a nossa alimentação ela é calcada em comida de verdade, dificilmente a gente vai ter esse tipo de problema de ter uma substância que possa aumentar esse paladar, que faça com que você vicie, entre aspas, naquele sabor, ou que seja uma combinação calórica absurda. Exatamente. Né? Como um doce vendido em padaria, que tem gordura, tem açúcar, tem farinha, tem a pior combinação. E na verdade, quando a gente fala, se eu for pensar nessa combinação, né, graças a Deus, como eu não encontro isso na natureza, se eu for pensar em gordura, até que é o nutriente mais calórico que a gente tem, se eu for comer um prato que ele tem um alto teor de gordura e um teor mais baixo em carboidrato, sinceramente, eu até indicaria muito um prato desse no momento em que a pessoa visse que é o momento que ela tem mais compulsão. Às vezes tem muito isso, né? Eu não sei se eu nem tô chamando errado, talvez, de compulsão, tá? Mas o que eu me refiro é essa vontade excessiva de comer sem parar, de beliscar sem parar. Eu tenho muitos pacientes que falam que, não, Paula, quando eu chego em casa, que é um momento óbvio que eu relaxo, chego do trabalho, ligo a TV, é o momento que mais me ataca. E eu vou na geladeira diversas vezes, e eu vou e pego uma fruta, vou e pego um iogurte. Até às vezes é uma alimentação boa que a pessoa tem, ela já tem um bom nível de consciência alimentar, mas ela acaba indo, e aí vai uma fruta, um iogurte, um pedaço de queijo. Observe que são sempre alimentos que ou tem um maior teor de carboidrato, ou como eu expliquei, pelo outro lado, como é o caso dos queijos, tende a dar um pouquinho de compulsão. Nesse momento eu não aconselho que se faça isso. Nesse momento eu acho que é a hora de se fazer uma grande refeição e de preferência que proporcionalmente tenha um maior teor em gordura. Por quê? Porque vai te dar saciedade. A gordura ela acaba lá no nosso trânsito, no nosso estômago, né? Quando ela começa a ser digerida, quando ela chega no intestino e começa a ser digerida, ela libera um hormônio chamado CCK, que é um hormônio bem importante porque ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, à medida que começa a chegar um pouquinho de gordura lá no meu intestino,
secar, e essa secar fala, peraí um pouquinho, vamos lentificar o processo, deixa essa comida um pouquinho mais no seu estômago aí. Consequentemente, o seu nível de saciedade com gordura é muito grande. Não é à toa, gente, que quem nunca comeu aqui uma feijoada, digamos assim, mega pesada, cheia de gordura, ou então comida baiana. Na minha terra a gente faz muito comida com dendê, e aí é uma comida que fica muito gordurosa. Azeite de dendê, por sinal, uma gordura excelente, riquíssima em vitamina A, em beta-caroteno. Quando a gente come uma refeição que é muito gordurosa, você passa 8 horas sem querer ver comida na sua frente, naturalmente. Então, nesse momento, não é momento de ficar atacando, sabe? Eu pego uma fruta, um iogurte e coisas muito ricas em carboidrato, porque na boa, isso, mesmo que venha de uma fruta, isso só vai te dar prazer e você vai querer repetir esse prazer e querer dar mais um pouquinho. Até porque, geralmente, quando a gente começa a beliscar, né, a gente sempre vai em porções pequenininhas, nunca dá uma quantidade que realmente satisfaça o seu corpo. Então, eu acho que a dica é: nesse momento, senta para fazer uma refeição de verdade, de preferência até se quiser que tenha ovos na refeição. Ovo é uma coisa muito legal também, porque não só pelo teor de gordura, que já vai dar saciedade, mas na gema especificamente tem uma substância chamada colina, que é um precursor de um neurotransmissor cerebral chamado de acetilcolina, que é algo que é importante para essa questão da saciedade também, que ele regula um pouquinho a parte de digestão. Então, geralmente no final da refeição, quando a gente tem um pico de acetilcolina, e quanto mais cedo a gente tiver esse pico de acetilcolina, mais rápido a gente vai sentir que está saciado, digamos assim. Então, se você quer fazer uma preparação com ovos ou que tem um teor maior de gordura, é super interessante, porque você vai se sentir por aqui de comida e isso não vai te dar brecha para você continuar atacando a geladeira, sabe? Porque isso acaba sendo um erro de muitas pessoas, de assim, eu não estou com fome suficiente para fazer uma refeição, né? Ou estou com preguiça de repente de cozinhar. E aí você vai lá, eu acho que o exemplo foi ótimo, um iogurte, uma fruta, um pouquinho de nuts. Sempre faz uma refeição completa. Com proteína, certeza, com carboidrato, com legumes, com folhas. Com certeza. Coma, né? Isso é uma das coisas que muitos pacientes às vezes reclamam, Paula, de assim, mas eu não tenho fome. Bom, será que você não tem fome? Ou será que aquilo que você... Assim, eu não tenho fome o suficiente, às vezes, para fazer uma refeição, então eu como um pouco. Mas nunca pare nesse pouco. Verdade. Né? Às vezes é melhor que você faça 3 refeições grandes ao dia, café, almoço, janta, mas coma bem. Exato. Come o suficiente para realmente te deixar saciado. É óbvio que a gente sabe que esse lance da saciedade é uma coisa um pouco subjetiva, né? Principalmente para quem tem compulsão alimentar. Sim. Então, às vezes eu simplesmente falo para o meu paciente, olha, eu adoraria poder fazer isso. Come até ficar saciado. Então, assim, saciedade é uma questão muito de, como eu estava falando com a Vanessa no início, né, que ela usou a palavra certa, de autoconhecimento. Sim. Ela falou, às vezes as pessoas me perguntam, tá, como é que eu sei que eu estou saciada? Não sei não. Assim, isso é uma questão que só você pode dizer. Como é que... Você tem que, primeiro, sabe assim, coma devagar. Isso eu acho que é uma das principais dicas. Isso é muito importante. A gente vê sempre um nutricionista indo pra televisão falar isso. Coma devagar, descanse os talheres entre uma garfada e outra. E é verdade isso, sabe? Quanto mais devagar você comer, mais chance você vai dar, mais tempo você vai dar de realmente das comunicações aqui, cérebro e estômago, né, funcionarem, e você se dá conta de que você está saciado. Se você engole o seu prato inteiro em 2 minutos, a possibilidade até que depois você fala, comi demais, passei da conta. Então, coma devagar. Se você realmente não consegue fazer isso, uma técnica é descanse o talher, conscientemente descanse o talher entre uma garfada e outra, para que você dê tempo de ver que está saciado. Outro ponto importante isso é um ponto importante para tudo, na verdade. É um ponto importante não só para compulsão alimentar, mas para você ser uma pessoa que vai atingir uma velhice com qualidade de vida. Não seja estressado. Que talvez aqui em São Paulo isso seja a coisa mais difícil do mundo. Eu estou me percebendo uma pessoa estressada em São Paulo só por causa desse trânsito caótico. Que é a questão de você conseguir gerenciar bem as suas emoções. Gerenciar as emoções, exatamente. Essa é a palavra correta. Para mim, esse gerenciamento de emoções está assim, no topo do que é necessário para você ser uma pessoa saudável hoje em dia. Eu brinco com meus pacientes, até às vezes eu falo assim, olha, na boa, tem uma alimentação até mais ou menos, mas não seja uma pessoa super estressada.
Porque o estresse, assim, que desregula completamente a nossa produção hormonal, a nossa glicemia, o nosso colesterol. Ele é fator de risco para diversas doenças, principalmente da saúde cardiovascular. Mas o estresse, diretamente, uma liberação de cortisol crônica, ela pode levar a você ter mais apetite. E a você sempre buscar comfort foods, né? Alimentos que são recompensadores. E geralmente os alimentos que são recompensadores tem aquela tríade que a gente falou lá no início, de açúcar, gordura e sal. Então, se você consegue, enfim, criar estratégias no seu dia, faça uma atividade física que você goste, dança, sei lá, o que você quiser, converse com pessoas queridas, esteja perto de pessoas queridas, mas essas estratégias para a gente tentar minimizar o nível de estresse e, consequentemente, essa liberação crônica de cortisol, isso é um dos fatores chaves também para a gente conseguir diminuir a compulsão alimentar, que na verdade acaba sendo uma coisa meio em cadeia, né? Sim. A pessoa come excessivamente, acaba se estressando por conta disso, fica frustrada e acaba virando uma bola de neve. Come de novo, exatamente. Acaba sendo uma coisa meio sem freio. Bom, Vanessa, tem mais alguma coisa para falar? Que eu acho que esse é um dos pontos que é importante. Quando a gente fala de compulsão alimentar, tem também essa questão de que, assim, como é que está sendo a tua relação com o alimento? Se vocês pararem para pensar, hoje em dia, tudo nos leva a comer. Sem dúvida. Né? Então, assim, vamos comemorar? Vamos sair para comer. Né? Ganhou uma promoção no trabalho, o que a gente vai fazer? Jantar. Sair para comer. Vamos jantar. Né? Vamos comemorar o aniversário de casamento. Vamos jantar. Sim, né? Sempre em torno da mesa. Sempre em torno da mesa. E, obviamente, que a comida ela tem um fator socializador e agregador que é extremamente interessante. Claro. Não é perder isso, e muito menos, pessoal, perder o prazer que a comida traz. De maneira nenhuma. Comer é um ato prazeroso e nunca deverá deixar de ser. Porém, o problema é quando a gente associa de que o seu único prazer é comer. Então, o único momento do dia em que você tem prazer vem da comida. Ou seja, você vai tentar automaticamente, você vai tentar repetir isso várias vezes no seu dia. Então, você vai comer cada vez mais para ter de volta aquele conforto. Eu costumo brincar, você falou do comfort food, né? Eu costumo brincar que açúcar é quase um carinho de mãe, né? Quase. É quase um carinho de mãe. Dá pra igualar comer açúcar com um carinho. Você sente a mãozinha aqui. Você sente a mãozinha assim, acalentando, né? Então, assim, muitas vezes a gente passa a procurar alguns alimentos. Por quê? Porque a gente quer aquela noção de carinho, a gente quer aquela noção de conforto ou de prazer. E não necessariamente a gente aprende a buscar outras formas de prazer. Então, assim, é muito importante, por exemplo, uma atividade física. Com certeza. Né? Você tem liberação de dopamina, de serotonina, endorfina. É importante que não precisa vir só do prazer da comida. Com certeza. Né? Quantas vezes vocês já pararam para prestar atenção que a gente deixa, às vezes, de fazer um programa diferente para sair para comer? Né? Exato. E é delicioso conhecer um restaurante novo, claro que é, mas será que não dá para fazer outras coisas também? Né? Que não seja só isso. Exato. É valorizar mais outras coisas. Seria muito bom se a gente conseguisse criar um certo distanciamento do alimento em si, né? Porque às vezes também o que eu vejo é isso, é uma ligação muito grande. É óbvio que o alimento nos remete a diversos sintomas, nos traz lembranças que são positivas às vezes. Infantis, até de infância. Exatamente. Mas eu acho também que é importante não você encarar um alimento friamente do tipo, agora vou me nutrir, né? Agora vou comer nutrientes, vou fazer o meu prato com proteína, carboidrato, fibras, alimentos reguladores. Não necessariamente isso. Às vezes o nutricionista até pensa dessa forma, né? Assim, pô, tá faltando proteína. Mas frio, não se distanciar a esse nível, porque eu acho que é impossível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar criar um pouquinho... É muito isso que a Vanessa falou. É buscar ver a alegria também em outras coisas. Sabe, quando a gente se reúne em família, óbvio, vamos fazer um jantar legal, gostoso, vai ter sobremesas legais... Mas procure valorizar também, não a sobremesa. Pega um pouquinho da sobremesa, sabe? Se isso enche seus olhos, pega um pouquinho da sobremesa. Mas valoriza muito mais a conversa que você pode ter com as pessoas, as risadas que você vai dar. E assim,
consome numa boa, moderadamente. Utilize o seu bom senso para isso, sabe? Eu gostaria muito de falar para os meus pacientes isso. Come à vontade. Quando eu boto, às vezes, no meu plano alimentar à vontade, eu recebo muito retorno dos pacientes. Não porque eu parei de usar essa palavra nos meus planos alimentares. Eu recebo o retorno dos pacientes. Não, mas peraí, o que é à vontade? Quer dizer que eu posso comer o quanto eu quiser. Se eu quiser comer um caminhão, eu posso. Eu falei, vem cá, você vai comer um caminhão de quê? Então, assim, não tem que comer caminhão de nada. Sabe assim, coma moderadamente. O que é moderadamente? Vão ser 2, 3 colheres, 4 colheres? Sinceramente, não sei. Use o seu bom senso. E é isso que a gente tem que procurar desenvolver. É bom senso quando a gente senta à mesa, quando a gente vai fazer o nosso prato. Eu vi alguém falando de trabalhar com porções menores inicialmente. Eu acho isso uma excelente ideia. Porque é um bom exercício, né? É um bom exercício, e às vezes também a gente começa, principalmente quando a gente começa a conscientemente diminuir a velocidade das refeições, comer um pouquinho mais devagar, a gente vê como a gente faz pratos grandes desnecessariamente. Às vezes a gente já consegue chegar à saciedade, a gente chegou às vezes a 3/4 do prato. E aí, para não jogar fora, a gente pega e come todo o resto. Então, se a gente se vicia em sempre ficar fazendo isso, fazer pratos que a gente acha que é o que vai saciar a gente, mas na verdade a gente precisa de muito menos, a gente sempre vai estar empurrando comida para dentro desnecessariamente. Então, assim, faz o seu prato, faz menorzinho, come devagar, óbvio. Se você vê que ainda está com fome, vai lá, coloca mais um pouquinho e come. Mas esse exercício do prato menor é muito interessante. Eu costumo dizer que usar um prato de sobremesa é interessante, porque daí te enche os olhos em termos de quantidade, porque ele vai estar cheio, porque ele é menor. Comer com garfo de sobremesa também, porque você acaba colocando menos comida na boca. Entendi. Então você mastiga mais. Obviamente, o descansar os talheres. Na semana retrasada eu fiz um periscópio a respeito de Mindful Eating, que é a consciência plena do comer, né? Que é uma técnica que é super simples e que ela ajuda não só de você prestar atenção naquilo que você está comendo, mas de você poder, no meio da técnica, você para e tem que aguardar 3 minutos para continuar comendo, para você analisar se você realmente ainda está com fome. E aí, automaticamente, quando a gente fala de comer menos, a gente não pode dizer que a gente vai comer a mesma quantidade todos os dias. É quase que impossível. Mas normalmente nós fazemos o mesmo prato todos os dias. Mas não quer dizer que a nossa fome seja a mesma todos os dias. Porque depende do teu gasto calórico, se for um dia de exercício físico, se for um dia que você ficou sentado no trabalho o dia inteiro, com certeza, automaticamente você vai solicitar menos calorias, acredito eu. Sim, muitas vezes a gente come muito mais até por hábito. Que era o que a Vanessa estava comentando também, que óbvio, sempre todo mundo tem um exemplo dentro de casa, às vezes, de chegar simplesmente e a gente come porque é a hora de comer, e não porque a gente está com fome. Esse lance até de esperar ficar com fome, que é um exercício que eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu acho que o fisiológico é realmente a gente ter fome para comer e não ficar respeitando o horário do relógio, né? Porque deu 3 horas de relógio que agora eu tenho que comer, independente se eu tenho fome ou não. Até porque acho que todo mundo que está aqui já sabe que não existem estudos que provam que comer de 3 em 3 horas ou intervalos curtos acelera o metabolismo. Isso realmente não existe. Então, mas ao mesmo tempo, esse lance de você não vou esperar para sentir fome. Aí às vezes engata no trabalho alguma coisa e você sai morrendo de fome. Você não sai com fome, você sai morrendo de fome, querendo roer a borda da mesa. Isso é um problema, principalmente para pessoas que têm uma tendência à compulsão. Sim. Então, se você chega em casa nesse momento e a sua fome já está aqui, é bem provável que esse momento vai ser um momento que você vai se exceder muito na ingestão de alimentos. Então, por isso que, de qualquer forma, eu acho que é super válido a gente sempre andar na bolsa com algum snackzinho, óbvio, saudável, comida de verdade. Se você não for viciado em castanhas são boas opções. Mas se não, enfim, fitas de coco, tem muita coisa legal que dá pra gente simplesmente esquecer um pouquinho na bolsa, apesar de que coco não, coco estraga rápido, então bota na bolsa e come no dia. É verdade. Mas dá pra gente deixar algumas coisinhas na bolsa pra quando surgir a fome, a gente não esperar também muito tempo. Porque para uma pessoa que tem a compulsão, isso aí pode ser um desencadeador fácil, né? Por isso que isso é algo bastante importante quando a gente fala de um trabalho em conjunto da nutricionista com um psicólogo. Porque assim, quando a gente fala de um indivíduo que tem compulsão alimentar, às vezes para ele esperar a fome vir
como esse exemplo que você deu, é pior. Quando ele vai comer, ele tá fazendo o prato, ele já tá beliscando a abobrinha, ele tá esquentando a couve, mas ele já tá comendo um pedaço da cenoura. Tudo bem, ele tá comendo comida de verdade, ok, ele tá comendo queijo, mas ele tá comendo em demasia. Às vezes, na hora que ele vai se sentar para fazer a refeição, ele já se alimentou. Exato. Ele já se alimentou só desse período montando o prato. E lembrando que, assim, esse exemplo que Vanessa deu, eu sou uma pessoa muito comedida para fazer isso. Tipo, de beliscar uma cenoura ou uma abobrinha enquanto está com fome. Porque isso é muito raro. Porque lembrem, quando a gente está... Parabéns, Vanessa. Porque quando a gente está morrendo de fome, é óbvio que o nosso corpo vai falar: com uma comida calórica, jogue logo caloria para dentro do seu corpo. Então é óbvio que se você tiver disposição, até dentro de comida de verdade, se você tiver disposição um queijo gordo, ou uma cenoura e um pepino, você vai escolher o queijo gordo. O seu corpo vai mandar você jogar para dentro aquilo que tiver de mais calórico na sua frente. E então, rapidamente, né? Rapidamente, exatamente. Tanto que você nem mastiga direito, né? Botou, deu uma mastigada, engoliu. Isso só te propicia comer mais. Vocês percebem como, às vezes, esse tipo de informação é importante para a gente entender até de um comportamento que a gente tem ali naquele momento. Então, de entender por que eu normalmente vou pro queijo, então. Porque ele é uma fonte calórica maior, vai vir nutriente rápido e meu corpo está pedindo isso, porque eu fiquei num período muito grande com fome demais. Então, assim... Essa ideia de que a gente, cada vez que a gente tem mais informação, que a gente entende melhor como é que esse mecanismo ocorre, ajuda também a poder controlar melhor a compulsão e até mesmo a tua relação com a comida. Então, eu acho que para algumas pessoas aqui, talvez ficasse assim, é porque eu gosto de queijo. Não é só porque você gosta de queijo, mas porque naquele momento o teu metabolismo, né, o teu organismo está pedindo aquilo. Então você passa a entender, e a tua possibilidade de corrigir isso é muito maior. Então, assim, eu tô com muita fome, eu vou evitar ficar com muita fome, eu de repente vou fazer um lanche antes. Isso. Aí eu acho que o lanche se aplica completamente nesses casos, com certeza. Porque eu acho que a gente também não pode falar que, assim, comer só quando tem fome é para todo mundo. Não, de forma alguma. Não é? Tem pessoas que vão se beneficiar de uma estratégia de comer mais a cada 3, 4 horas, sem dúvida nenhuma. O que eu acho que é errado só é a gente ficar forçando comida para dentro desnecessariamente, quando não existe nem sinal de fome. Sim. Mas a depender até da rotina de trabalho, da rotina de vida da pessoa. Se é uma pessoa que vai pegar muito engarrafamento para ir para casa, então necessariamente ela vai acabar ficando 7, 8 horas sem comer, e isso já vai desencadear uma fome muito grande, a gente vai intervir com o lanche, que às vezes ela vai ter que encaixar até em um momento que ela nem esteja com tanta fome assim, se a rotina dela não permitir ela encaixar isso em outro momento. Ou seja, é uma estratégia nutricional e que depende daquela pessoa, né? Inclusive dos objetivos dela, que era uma coisa que a gente estava conversando antes do periscópio começar. O objetivo de cada pessoa também faz diferença para essa estratégia. Total diferença. Né? Os objetivos são diferentes, as estratégias são diferentes. E às vezes eu percebo algumas pessoas, até de algumas perguntas que eu recebo, que nem são da minha alçada como psicóloga, mas assim, mas se eu quero ganhar massa magra, eu posso comer só quando eu tenho fome? Primeiro que eu não posso responder isso, porque eu não sou nutricionista, né? Mas assim... É importante que você também busque essa informação com um profissional adequado, para saber se o teu objetivo está sendo compatível da forma como você está se alimentando. Porque às vezes eu vejo pessoas que falam, eu passo a vida, né, ou passam a vida tentando buscar um objetivo que elas nunca alcançam. E talvez isso é porque elas realmente não façam da forma correta. Com o auxílio correto. Então, assim, procurar um profissional que entende qual é o teu objetivo e vai te dizer, olha, na tua rotina isso cai melhor, né? Ou até mesmo quando a gente fala de procurar um psicólogo na questão que tange o gerenciamento das emoções, por exemplo, ter muito estresse vai dificultar o seu emagrecimento. Com certeza. Tá? Então, assim, você não vai estar procurando só por uma questão da forma como você lida com o alimento, mas porque o teu objetivo precisa ser readaptado para que você chegue nele o mais rápido possível também, né? Então, tem que procurar ajuda, né? Não evitem essa ajuda. Um ponto que a gente estava conversando antes do periscópio conversar, que eu acho que é interessante, quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente consegue utilizar algumas ferramentas para melhorar essa compulsão, né? Então, uma delas qual que é? Que é uma das mais simples e é uma das que a gente mais esquece.
na hora que você for comer, de poder se perguntar, eu realmente estou com fome? Parece uma besteira dizer isso, Paula. Não parece, mas funciona total. Mas a gente perdeu muito essa noção do que é fome. A gente perdeu. A gente come e come mais um pouquinho. E passa o dia comendo. É verdade. Né? Eu tenho alguns pacientes que às vezes comentam comigo, eu acredito que isso também ocorre com você. Poxa, mas eu tomo café em casa, eu chego na empresa, tem o fulano que tem o biscoito dentro da gaveta, e aí tem algumas empresas hoje aqui em São Paulo que tem o carrinho, você já soube do carrinho da comida? Eu não sabia disso, eu trabalho em consultório sozinha, eu não estou acostumada com esse carrinho da comida. E aí passa um carrinho vendendo mais comida, ou seja, o acesso é muito grande, né? Então, assim, a gente também precisa aprender de que não há necessidade de comer a todo momento que há oferta de comida. Exato. E eu acho que quando a gente programa um pouco o nosso cérebro, que a Vanessa deve ter o linguajar técnico para isso, mas eu chamo de programação cerebral. Leigamente, eu chamo de programação cerebral. Quando você já sabe que você... Então, eu tomei o meu café da manhã às 7 da manhã. Pô, meu Nutri me passou, eu vou comer uma refeição com 2 a 3 ovos, vai ter um pedaço de abacate, uma refeição super rica em proteína e gordura, ou seja, eu vou ficar com comida por aqui, eu vou ficar super saciada. Não tem porquê eu parar para 10 horas da manhã fazer um lanche. Gente, pelo amor de Deus, comer 7, não é para todo mundo, tá? Às vezes quem quer ganhar massa magra precisa de um lanche. Sim. Mas falando principalmente em termos de compulsão alimentar, emagrecimento... Se você comeu 7 da manhã, na boa, vai almoçar, não precisa colocar nada nesse meio tempo, a não ser que realmente o seu café da manhã não esteja sendo suficiente para te manter até meio-dia, 1 hora, mas deveria. Então, se eu faço uma boa refeição de manhã, eu já tenho que estar com a cabeça programada para pensar, ok, minha próxima refeição agora é o meu almoço. Porque eu vou chegar no meu ambiente de trabalho e aí pode vir o que for. Pode falar, não é porque hoje é aniversário de fulano e tem um bolinho. Ah, porque passou o carrinho aí dos lanchinhos, das guloseimas. Você já sabe que sua próxima refeição é o seu almoço. Não vai existir lanche nesse período, não vai existir snack, seja qual for ele, seja qual for o evento que aconteça na sua empresa. Então, você ter isso programado, eu acho que é muito mais fácil, porque você se fecha um pouquinho. Porque se você se mantém simplesmente muito aberto, vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que é que vai acontecer hoje, talvez tenha alguma coisa interessante lá, talvez tenha algum lanche gostoso e aí eu vou comer. Se você se mantém muito aberto para isso, a primeira oportunidade que aparecer, você, ainda mais se for algo que seja atrativo para você, é um bolo, poxa, são sequilhos, bem provavelmente você vai ceder à tentação. Mas se você já está programado que não, que a sua próxima refeição é o almoço, aconteça o que acontecer, a probabilidade é que você aceite com muito mais naturalidade dizer um não a essa tentação que aparecer. Sim, né? Eu concordo. Eu acho que essa programação de você saber assim quais são os momentos em que você come, né? Você também entender, eu acho que essa explicação que você deu de que você está comendo ovos e abacate, por exemplo, no café da manhã, você está comendo um alto teor de gordura, de proteína, ou seja, não há motivo para ter fome. Isso também te ajuda a identificar o quê? Bom, isso que eu estou sentindo pode ser vontade de comer, mas não necessariamente não é fome, né? Então, isso também te ajuda a fazer esse exercício de que assim, eu estou com fome ou não? Ou é porque eu vi os sequilhos e isso me aguçou? Bom, então eu vou ter que trabalhar com esse aguçado do doce, de será que eu realmente preciso? De me distrair até mesmo com alguma outra coisa, levanta, vai tomar um copo de água, vai fazer alguma coisa numa outra sala, se você estiver dentro do trabalho, assim. Verdade, o importante é mudar o foco. Exatamente, muitas vezes quando a gente fala de compulsão alimentar, é como se a gente entrasse num ciclo, como não? É um ciclo vicioso, você vai lá e come, aí você volta para a sala, um exemplo, você volta para a sala, aí você lembra, mas ainda tem chocolate lá na despensa, aí você volta para a despensa, come, aí você volta para a sala e fala, mas sobraram 3 pedaços, aí você volta à despensa, você vai buscando esse alimento. Por quê? Porque é óbvio que existe um prazer que está ali associado, né? Porque é óbvio que é prazeroso, você está ingerindo açúcar, você está comendo chocolate, tem açúcar, por mais que seja um chocolate de 70%, 85%, tem, pouco, mas tem, mas ainda é capaz de causar prazer. Então a gente vai muito nessa busca só do prazer e acaba esquecendo. Alguém falou de meditação, de alguma forma, se ajudar, faça. Não vejo problema nenhum. Qualquer coisa que você percebe que
que te tire o foco, que você dê um cut, que você interrompa esse momento, vai te beneficiar sempre. Eu costumo sempre falar a mesma coisa: se precisar, levanta e vai caminhar. Sabe aquela coisa que você vai, ai, mas eu moro em prédio, vai no hall do prédio andar, vai escutar uma música, vai fazer qualquer coisa que te tire desse ciclo vicioso de que você está na sala, vai até a despensa, come, volta para a sala, vai para o quarto, vai até a despensa, come, como se não houvesse amanhã. Você vai comendo e muitas vezes quando você percebe, você pede para esse paciente fazer um cheque do que ele comeu biscoito de polvilho, chocolate, comeu clube social, comeu na verdade qualquer coisa que estava à disposição. Exatamente. Qualquer coisa, não há nenhuma seleção do alimento. É o que tem. E esse é o problema, estar à disposição. Isso é uma coisa também, eu acho que eu falei isso no início, não sei se eu falei ou não. Sim. Que não tenha. Não se isso é um problema pra você, seja qual for, assim, é óbvio que em casa, quando a pessoa mora com a família, é sempre um pouquinho mais complicado, né? Porque tem várias pessoas que estão ali, então assim, não dá pra agradar só um, tem que agradar todo mundo, e meu filho não vai largar essa porcaria, então tem lá, eu acabo comendo, sempre é mais complicado. Nesse caso, eu acho que quando existe um impedimento muito grande da família, eu acho que é hora, na verdade, de sentar e conversar com todo mundo se isso realmente está fazendo muito mal para você e para sua saúde. Sim. E botar as cartas na mesa e falar, gente, do jeito que tá, não tá dando. Eu sei que você gosta disso e daquilo, mas esses produtos também me atraem muito e eu não tô conseguindo chegar onde eu devo chegar por conta disso. Eu acho que, bom, se é uma família, todo mundo vai querer se ajudar. Sim. Você sabe uma coisa que eu fiz na minha casa que funciona? Eu tenho 2 dispensas na minha casa, eu já contei isso aqui antes. Eu tenho a dispensa da esquerda e a da direita. A da direita é minha e do meu filho. A da esquerda do meu marido e do meu enteado. Então, eu não acesso a da esquerda. Ótimo. Se você tem espaço para fazer isso, ótimo. São deles. Eu não acesso. E a da direita, eu acesso inclusive na altura do meu filho. Tem as coisas que ele pode pegar sozinho. Legal. Entendeu? Então é uma forma. Porque na hora que você está fazendo no supermercado não é um grande problema. Mas para mim não é um grande problema se eu estiver na lista comprar o que eles me pedem. Mas o acesso ali em casa de abrir para pegar um tempero e ver de repente algo que eu gosto muito é difícil também. Claro. Por mais que você tenha foco, acaba dificultando. Então se você não tem esse acesso, pelo menos que seja visual. Eu acho que acaba ajudando. Às vezes na própria geladeira, eu separei a geladeira em casa, confissões aqui, eu separei os compartimentos da geladeira, então alguns são deles e outros são meus. Então quando eu abro a geladeira, eu vou direto no meu, eu não fico zanzando o meu olhar pelo resto da geladeira. É óbvio que eu sei que o meu é ali. Isso sempre vai exigir um pouquinho mais de controle. Treino, porque é óbvio que se seu marido, por exemplo, tem cerveja, e cerveja é uma coisa que você gosta muito, querendo ou não, só o fato de você saber que existe na geladeira, mesmo que não esteja na sua prateleira, já vai ser um motivo de tentação para você. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso super válido, esse das dispensas. Se você tem em casa como fazer isso e não tem uma família que colabore, eu acho super válido, porque o importante é isso, é não manter a nível visual. Sim. Então, não encha a sua gaveta do trabalho de porcaria se você não quer comer essa porcaria. Não tem que deixar lá alguma coisa, não, só para emergência. A emergência vai surgir amanhã, se você deixar lá para emergência, sabe? Então, simplesmente não tenha. E você nunca sabe quando é que vai ser essa emergência. Exatamente. Você não precisa... E uma outra coisa, nós também nos acostumamos muito a estocar muita comida. A gente estoca comida, né? Óbvio, comida industrializada a gente tem condições de estocar em grande quantidade. Para quem come comida de verdade, você só estoca na geladeira. Exatamente. E olhe lá. E se for muito, vai perder ainda. Com certeza. Porque vai estragar. Semana, provavelmente vai estar perdendo. Porque vai estragar. Então, assim... Essa necessidade do estocar tanta comida também vai sendo muito diminuído a partir do momento que você come comida de verdade, porque não tem mais essa necessidade de grandes estoques, né? De comprar, eu acho que é isso, de grande quantidade mesmo. A gente vai parando com isso, então isso também ajuda. Você não tem tanto acesso assim, ou tanta coisa deliberadamente dentro de casa. Claro, quando você tem uma família e tem outras pessoas que não fazem a mesma alimentação que você vai ter algumas dificuldades, mas quando você tem esse foco de que assim, não, eu tenho um objetivo, eu vou evitar, fica mais fácil, ter um plano. Foco é a palavra, na verdade. Foco é a palavra, é isso mesmo, fica bem mais fácil também, né? Eu acho que a gente pode criar alternativas para evitar esse tipo de situação.
né? E claro, cada pessoa vai ver o que cabe melhor dentro da sua rotina. Com certeza. Né? Às vezes, na minha casa funciona a divisão de dispensa. Às vezes, na casa da Paula fica mais difícil, eu não tenho espaço. Mas é importante também criar alternativas para isso, né? E a Liliane falou uma coisa que é verdade. Com o tempo, até os seus familiares vão se acostumando com essas diferenças, né? E eu não acho isso um problema, de que tem a comida dela que fica aqui e a nossa fica desse lado, por exemplo. Então, até as pessoas que estão ao seu redor vão se acostumando também, porque isso vai se tornando mais natural. Verdade. Né? No começo, às vezes, é mais difícil, mas depois as pessoas vão se habituando também. Ou às vezes até de você ir numa festa e param de te oferecer tanta comida também. A Vanessa não come isso mesmo. Por quê? Porque as pessoas vão entendendo que você faz uma alimentação diferenciada e com o tempo vão respeitando. Imediatamente? Não, nunca é imediatamente, mas vão se acostumando. Eu acredito que com você deve ser assim também. Sim, com certeza. Quando você vai pra Bahia, o que te oferecem de coisa frita? Em casa é tranquilo. Em casa minha mãe só enche a geladeira de ovo, compra batata doce, aipim, aí é tranquilo. Quando eu falo pro pessoal aqui de São Paulo que eu acordo e tem aipim com carne do sol, o pessoal fala, nossa, que delícia! Tão forte. Você fala, forte é comer pão de manhã. Isso é bom. Isso é verdade. Uma outra coisa também que eu acho importante quando a gente fala de comida, desse acesso à comida, podem reparar, muitas vezes, quando vocês começam a fazer um balanço, vocês veem comida no Snap, vê comida no blog que você acessa, vê comida no Insta, de repente você vê que você está tomando café pensando no almoço, você almoça pensando na janta. A gente vai se rodeando não só de comida, mas de pensamentos relacionados à comida também. Verdade. Então, isso também é uma coisa que às vezes a gente precisa prestar um pouco de atenção, de assim, vamos criar outras fontes de prazer e de interesse, né? Então, vá pesquisar sobre alguma outra coisa que não seja só comida. Falando até em relação a crianças, por exemplo, tem um documentário muito bom, acho que é o Fed Up. Fantástico. E que uma parte ele fala justamente isso, até mostrou uma pesquisa que relacionando a crianças comendo, né, assistindo televisão, e quando essas crianças eram expostas a propagandas de comida, elas comiam infinitamente mais do que as crianças que assistiam o mesmo tempo de televisão e não tinham propagandas de comida. Então, isso é como a Vanessa falou, a gente fica realmente tão exposto que o ato de você ver isso por si só já te gera fome, já dá vontade de comer. Aguça, né? Então, o quanto mais a gente puder se manter afastado disso, graças a Deus, pelo menos regularam aqui em relação a essa parte de marketing de alimentos, produtos alimentícios infantis. Pelo menos as crianças estão mais ou menos a salvo quando vem TV por aqui. Eu costumo brincar até de uma certa obrigatoriedade que às vezes a gente cria, né? E fica tão enraizado de que assim, você vai tomar um café com uma amiga, por exemplo, tem que comer. Qual é o problema de sentar numa cafeteria e tomar só um café? Exato, é verdade. Né? Não tem que comer o pão de queijo, são hábitos desnecessários. Tem que comer a sobremesa que tem de repente no café. Uma coisa é você escolher comer porque você quer, você está com vontade, comer por prazer. Uma coisa que a gente estava conversando antes, às vezes quando você vai comer, vale muito mais a pena quando você escolhe comer por prazer, né? Então, isso também faz a diferença. Agora, também tomar esse cuidado de que não necessariamente você precisa sempre comer. Você pode sentar e tomar um café, tomar uma água e aproveitar ali a ocasião e não necessariamente a gente colocar comida em todas as situações. Sim, com certeza. A gente acaba fazendo muito isso no nosso dia a dia e é ruim, porque a gente não abre espaço para outras coisas que são muito importantes também, como o contato. Você deu o exemplo da festa de família, às vezes a gente se preocupa tanto de comer que a gente esquece de conversar com as pessoas, sabe? Não, esquece até de abraçar, sabe? De estar junto. Então vamos reavaliar isso também para que a comida possa ser e continuar sendo algo prazeroso, mas que não precisa ser a única. Exato, que ela só faça parte, mas que não faça seja parte. O centro das atenções. Só pode ser a cereja do bolo, né? Não precisa ser o bolo inteiro. Exatamente. Vamos abrir para as perguntas? Vamos abrir, pessoal, para as perguntas? A gente já falou bastante. O documentário Sugar é muito legal. O documentário que eu falei, eu acho que é esse aqui, ó. Fed Up. Anotem aí.
Esse tem no Netflix. Esse tem disponível no Netflix e o The Sugar Film tem no YouTube. Dá pra assistir pelo YouTube. Você quer água? Pessoal, se vocês quiserem alguma pergunta, aproveitem. A gente pode encerrar. A gente sempre tem que dar alguns minutinhos pra eles, porque eles começam a escrever. Oi, Samantha. Boa noite. Ninguém tem pergunta, não acredito nisso. Cooked também é muito bom. É muito bom mesmo. Eu não assisti. Dica pra quando o quê? Fico na luta interna? Ah, na luta interna do quê? Débora, você está se referindo a comer? Ela perguntou ali, Vanessa, tem relação do doce com carência afetiva? O doce, na verdade, o alimento doce, dentro do sistema nervoso central, ele automaticamente atinge o estriado dorsal, córtex pré-frontal. Então, são receptores de prazer dentro do sistema nervoso central. Então, toda vez que a gente faz uso de um alimento com açúcar, automaticamente ele dá essa sensação de prazer. Com certeza, nos momentos em que nós nos sentimos mais carentes e mais tristes, lembra a brincadeira que eu fiz de que o açúcar é quase um carinho de mãe? É quase um afago? Então ele tem essa característica de que no momento em que você come, ele causa essa sensação de prazer momentânea, tão momentânea quanto outras drogas ilícitas causam. Então, procurar prazer de outras fontes, ou até mesmo nos momentos em que você se sente mais triste, mais carente, procurar outras coisas. O exercício físico, por exemplo, é capaz de produzir endorfina, que também causa a sensação de prazer de uma forma diferente, mas que pode te ajudar bastante também. Eu anotei algumas perguntas aqui. Eu vi que uma pessoa disse que tem dificuldade com frutas. Realmente, quando a gente está numa boa alimentação, só com comida de verdade, então é uma coisa muito legal. Às vezes a gente está restringindo, se o objetivo é emagrecimento, é reduzir percentual de gordura, às vezes a gente está mantendo um pouquinho mais baixo o carboidrato. Acaba que as frutas, elas são ricas em açúcar, né? Elas são ricas em frutose. Óbvio que a natureza, como é muito sábia, ela nunca vai dar a gente só uma coisa que seja rica em açúcar e acabou por aí, que nem são esses alimentos industrializados, tipo um biscoito recheado da vida, que é totalmente vazio. A fruta, ela é rica em frutose, que é um açúcar, mas por outro lado ela é rica em vitaminas, minerais, fibras, água. Então assim, ela é um alimento muito bom. Eu não consigo olhar para uma fruta e achar que a fruta é só frutose. É péssimo porque é só frutose. De forma alguma. Então assim, quando a gente está numa alimentação muito boa e às vezes um pouquinho mais restrita no carboidrato, a fruta ela pode representar algo que é a nossa fonte de carboidrato, né? Então desperta um pouquinho esse sabor adocicado, dá uma vontade da gente passar um pouquinho da conta às vezes. E aí, infelizmente, tem que rolar realmente um controle. Você tem que se estabelecer um limite. Você tem que estabelecer que vai ser, eu vou agora pegar uma banana, polvilhar a canela em cima e eu vou comer uma banana. E ficar por aí. Se isso realmente, se passar da conta disso, for te atrapalhar em termos de objetivo. Mas o que eu sempre falo para os meus pacientes não hesite. Se você está com vontade de comer doce, come uma fruta. Não pensa duas vezes. Sempre vai ser melhor, né? Sempre vai ser a melhor opção. Mesmo que você tenha resistência à insulina. Óbvio que se você tem resistência à insulina ou já tem diabetes, está num programa, está focado em algo mais sério para reverter essa resistência à insulina, por exemplo, é sempre bom a gente limitar quais frutas a gente deve consumir. As que têm menor teor de frutose vão ser as que mais vão entrar. Mas ainda assim, se der a louca, der vontade de comer doce, ataca uma banana ou uma manga. Isso vai ser praticamente inofensivo. Desde que, óbvio, não se repita com frequência, né? Se você tiver já com um esquema de uma quantidade determinada de carboidrato para comer por dia. Enfim, não tem que passar da conta com nada. Mesmo fruta sendo natural, não deve se passar da conta também, porque frutose em excesso é ruim para o nosso corpo. Então, assim, se você tá com alimentação muito boa e tende a passar da conta com fruta pelo fato dela ser doce, eu acho que não tem muito o que fazer. É você realmente estabelecer um limite para você e ficar ali. E já iniciar a comer aquele alimento sabendo que aquilo ali vai ser o fim. Então, assim, sempre que eu falo com os meus pacientes, até quando eu vou jacar e eu saio de casa e vou tomar um sorvete, eu pego a minha bolinha de sorvete, como lentamente e aprecio cada colherada que eu dou, sabendo que quando eu finalizar aquilo ali, acabou, finalizou, foi essa a jacada. Eu não vou pegar uma segunda bola, eu não vou comprar um pote de sorvete e levar para minha casa.
acabou ali naquele momento. Então, quando você pegar lá sua bananinha, polvilhar a canela em cima, já comece a comer com carinho e já comece a comer se deliciando em cada pedacinho que você for comer e saiba que acabou ali e acabou. Sim. Tá certo? E aí mude o foco. Uma pergunta que fizeram é se o jejum intermitente ele pode desencadear a compulsão. Nossa, é uma pergunta bem difícil essa. É óbvio que vai variar de pessoa para pessoa. Se você já é uma pessoa que tem tendência a ter compulsão alimentar, principalmente no início do jejum, que aí você vai encontrar uma dificuldade para fazer os primeiros jejuns, é óbvio. Então, se você às vezes já está adaptada com a alimentação um pouquinho mais low carb, que torna mais fácil o processo de jejum intermitente, não que uma pessoa que não esteja em low carb não consiga fazer um jejum intermitente, mas quem está em low carb, por já ter a sensação de fome reduzida, ela consegue com muito mais facilidade fazer um jejum intermitente. Então, se você às vezes tem tendências compulsivas já com algumas coisas e você percebe isso, o primeiro jejum intermitente que você for fazer, acredito eu, nunca tive um paciente para acompanhar nesse nível, assim, que respondesse essa pergunta, que eu pudesse exemplificar. Mas acredito eu que vai ser uma chance grande de você querer passar da conta na refeição que for quebrar o seu jejum. Acho que vai ser bem possível isso. Uma coisa que eu queria falar da minha experiência, inclusive de consultório, há pacientes que eu atendo que desfazem acompanhamento nutricional e com compulsão alimentar. Alguns são beneficiados do jejum e outros não. Depende. Então, respondendo do ponto de vista psicológico, depende. Há pacientes que durante o jejum, quando vão fazer a primeira refeição, perdem o pé. E às vezes é melhor que ele faça as refeições certinhas dadas pelo nutricionista do que de repente um período maior. Então eu acho que depende se é uma boa estratégia nutricional para você e como é que funciona na sua compulsão, porque também tem isso. A compulsão ela também é muito individualizada de pessoa para pessoa. É claro que a gente tem alguns alimentos que normalmente despertam na maioria das pessoas, mas não dá para dizer que é uma regra. Não é uma regra. Então, a forma como ocorre para cada pessoa também faz diferença. Uma pergunta que perguntaram 3 vezes. Polvilho é low carb? Não. Não, né? Polvilho é a fécula da mandioca, né? Não é low carb, né? Não é. É high carb. Eu ouvi alguém falando aí até em relação ao jejum que ajudou muito a pessoa. Eu não duvido. Não duvido muito que o jejum, exatamente pelo fato de você manter a sua insulina baixa, que você consiga, com a experiência dos jejuns ao longo do tempo, saber controlar muito mais a sua fome, a sua ansiedade em relação a comer, não tenho a menor dúvida disso. Mas tanto que, quando eu falei do exemplo, né, eu falei principalmente em relação aos primeiros jejuns, porque é óbvio que o primeiro jejum você vai chegar um determinado momento que você realmente vai sentir a barriga lá roncar e você vai ter que ter um autocontrole muito grande para conseguir levar esse jejum adiante, para realmente completar, sei lá, pelo menos 16, 18 horas de jejum. Então eu acho que nos primeiros é mais fácil passar da conta. Alguém perguntou sobre compensar a compulsão. Até em relação à jacada mesmo, não necessariamente falando em compulsão, mas quando uma pessoa simplesmente passa da conta em alguma refeição ou no final de semana acaba extrapolando muito nas refeições, come muito açúcar ou alguma coisa assim. Eu sinceramente eu acho que é desnecessário qualquer tipo de mecanismo compensatório. Tem gente que logo depois do final de semana, jaquei muito, então vou entrar no jejum intermitente. Assim, primeiro que vai ser difícil pra caramba você fazer um jejum intermitente depois de ter enchido a cara de carboidrato. Mas eu particularmente acho desnecessário. Eu acho que se você já desenvolveu um hábito alimentar bom, que esse é sempre o objetivo principal, não é você ter uma dieta low carb, é você simplesmente ter hábitos de vida. Se o objetivo fosse low carb, como a gente está falando de compulsão, a gente acaba falando muito de emagrecimento. Então, não necessariamente ser low carb é saudável. E não necessariamente todo mundo precisa ser low carb, tá? Quando a gente começa a ler muito, a gente acha que é isso, né? Que, não, então para eu ser saudável eu preciso ser low carb. Não é. Não necessariamente. Exatamente. Às vezes você é magro por natureza, tem uma excelente sensibilidade à insulina, você não precisa ter uma alimentação low carb. Você pode comer à vontade batata doce, abóbora, mandioca, frutas, e isso não vai ter impacto nenhum em ganhos de peso, em ganhos de gordura corporal. Se você tem uma boa resistência à insulina, e geneticamente você já é predisposto mais à magreza. Então eu acho que é isso. Eu acho que é desnecessário às vezes ter manobras de compensar
uma jacada que você deu. Eu acho que se você já tá na linha certa, primeiro, você não vai ter nenhuma jacada homérica, assim, não vai ter nenhuma perda de controle muito grande, se você já vem num ritmo legal de comida de verdade, de restringir os alimentos que você sabe que são autossabotadores. Mas caso você tenha, na boa, só volta à sua rotina. Não precisa, se você quiser até, vai, nessa semana eu vou intensificar mais um pouquinho. Eu tava indo 3 vezes malhar, vou tentar malhar 4, 5 vezes, ótimo, você só vai ter ganhos com isso. Mas não precisa ficar na neura de entrar em um monte de jejum intermitente ou simplesmente reduzir ao máximo as porções alimentares, ficar com fome. Fome nunca é uma boa estratégia. Tá. Acho que de qualquer forma é a ideia de que assim, houve um deslize, acabou, ele tá ali, né? Então, faz parte do passado. Não é porque ele foi na primeira refeição do dia que você precisa passar o resto do dia, eu já queimei mesmo, já estraguei mesmo, então amanhã eu volto, porque daí amanhã vai ser mais difícil, e aí daqui mais 2 dias vai ser mais difícil. Então assim, houve um descontrole ali, que ele seja muito localizado. Próxima refeição, volta à rotina. Volta à rotina. Mas eu comi um monte de coisa. Não interessa. Volta à rotina, né? Isso também vai te ajudar a entender de que, assim, não precisa jogar tudo pro alto. Com certeza. Porque para você poder adquirir controle, é um aprendizado. É gradual. Né? Então, quando eu brinco, quando eu erro na minha alimentação, eu tô comendo uma abobrinha, uma cenoura, mas não foi da noite pro dia. Com certeza. Né? Então você também vai aprendendo isso. O pessoal pergunta muito de cerveja sempre. Cerveja é um líquido, não é? Que o pessoal fala. É porque cerveja, na verdade, apesar de ter um sabor amargo, ela é rica em carboidrato, né? Rica em um tipo de açúcar, digamos assim, mas que não dá o dulçor, né? Que a gente geralmente tem quando a gente come açúcar. Mas ela é rica em açúcar e também tem lá o polêmico glúten, que a gente sabe vírgula, né? Não tem tantos estudos assim que digam com todas as letras isso pra gente, mas é uma coisa que quem prova acaba comprovando no próprio corpo. Que não só esse lance dos receptores opioides que eu falei, então o glúten tem uma tendência a te causar tanto prazer que você quer repetir a sensação, então é algo que leva à compulsão. Pois é, então acaba que você pode, a probabilidade de você exagerar na cerveja também é muito grande, né? Fora o álcool. Fora. Então, bom, vamos encerrar? Vamos encerrar, com certeza, já deu Tá ótima aqui a conversa, então se deixar, acho que tanto a Paula quanto eu não falamos pouco, e vocês pelo jeito também não, mas a ideia é que a gente possa ter mais desses encontros, no mínimo com a presença da Paula aqui, quinzenalmente a gente vai tentar manter. Eu queria primeiro agradecer muito o fato de vocês estarem aqui, e vamos lá, vamos dar os contatos que eu vi um monte de gente perguntando. Vamos lá, Paula, qual é o seu Insta? Nutri Paula Melo, Melo com 2 L's. Snap. Tá certo? Snap é a mesma coisa, mas eu não tô usando não, viu, gente? Não gostei muito desse aplicativo, mas eu tô me esforçando pra usar. A gente vai enchê-la pra ela usar bastante o Snap, tá bom? Pode deixar que eu vou ajudar. Ótimo. Você tem mais algum canal? Não, só o Periscope mesmo. E-mail Nutri Paula Melo, tudo é sempre Nutri Paula Melo, nutripaulamelo@gmail.com. Ótimo. O meu Insta, vamos lá, que o meu são todos diferentes. Anotem. Tomazini_Vanessa, meu Instagram. Meu e-mail, Vanessa Tomazini. Obrigada, Matheus, por colocar. O meu e-mail, Vanessa Tomazini, tudo junto, @uol.com.br. O meu Snap, VanessaTo78, tá? Quem quiser entrar em contato direto comigo, se eu não me engano, no meu Instagram tem lá o meu telefone. Então tem um WhatsApp que vocês conseguem falar diretamente comigo, tá bom? Para quem quiser. Por e-mail e tudo mais, podem ficar à vontade, direct do Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né? Por causa da correria do dia a dia, mas eu sempre tento responder para todo mundo, e a Paula também. A Paula tem Snap, mas não usa muito. É Nutri Paula Melo com 2 L's, e a gente vai começar, prometo que vou usar, a enchê-la para que ela use mais do Snap, dando mais informações pra gente, porque são informações valiosas e que fazem toda a diferença. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Pessoal, muito feliz. Muito. Obrigada, Samantha, você não vale. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Foi muito bom. A gente vai fazer isso a cada 15 dias. Eu queria deixar um beijo para todo mundo. Eu vou tentar falar o nome de todo mundo aqui rapidinho. Então, Matheus, Patrícia, Andréia, Thaís. Tem paciente meu por aqui.
Lilian. Quem mais? Vamos lá. Enfim. Beijo, gente. Beijo, Samantha. Muito obrigada, Amanda. Um beijão pra vocês. Beijo. Amanhã à noite eu já carrego o vídeo pro YouTube. Lembrando que por aqui fica online mais 24 horas. Combinado? Um beijão. Até a semana que vem. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.